Entre as várias teorias emocionantes de Toy Story, existe uma que chama atenção por sua profundidade emocional e por como ela conecta o passado e o presente de uma forma única. E se a mãe de Wendy não fosse apenas uma figura secundária na história? E se ela fosse Emily, a primeira dona de Jessie? Essa teoria sugere que o chapéu de cowboy que Andy usa, um item essencial em seu amor por Woody, pode ser uma herança direta da infância de sua mãe. Mas essa ligação vai muito além de um simples acessório. Ela representa o elo perdido entre Jessie e o amor que ela teve em outra vida. O passado de Jessie é uma das histórias mais tocantes da franquia. Em Toy Story 2, somos levados ao momento em que Jessie relembra sua vida com Emily, uma garota que era sua primeira dona e que amava intensamente. Elas tinham uma conexão de brincadeiras, aventuras e carinho, e Jessie era a parte essencial dessa fase de vida de Emily. No entanto, como qualquer criança, Emily cresceu e com o tempo deixou de brincar com a Jessie. Eventualmente, a Jessie foi abandonada, guardada em uma caixa e doada, rompendo o vínculo que as unia. Nessa cena de flashback, os fãs perceberam um detalhe bem curioso. A Emily usava um chapéu de cowboy idêntico ao que o Andy usa. O chapéu não é uma réplica do que o Woody usa, mas sim do estilo da Jessie, sugerindo que esse acessório não é uma simples escolha estética de Andy, mas sim algo carregado de história. E esse detalhe se torna ainda mais intrigante ao notarmos que Andy, apesar de ser fã de Woody, usa o chapéu que parece ter sido feito para Jessie. E isso abre um espaço para a teoria afirmar que esse chapéu foi guardado e depois passado de Emily para Andy, simbolizando uma herança sentimental que liga mãe e filho a uma lembrança de infância. A teoria ganha mais força quando observamos o cenário e o contexto que envolve Emily e a mãe de Wendy. No flashback, o quarto de Emily é decorado com objetos que indicam um estilo dos anos 60 e 70, desde as cores até o tipo de decoração e roupa, sugerindo que ela foi uma criança durante essa época. E Toy Story se passa nos anos 90. Quando Andy tem por volta de 6 a 8 anos, o que coloca sua mãe na idade ideal para ser Emily, agora adulta e mãe de uma nova geração de fãs de brinquedos. Se considerarmos que a mãe de Wendy é a Emily, faz sentido que ela tenha guardado o chapéu como uma lembrança dos seus tempos de infância e que tenha dado ao Wendy. Ao fazer isso, ela estaria passando adiante não apenas um acessório, mas uma parte de sua própria história, um elo que Andy nunca soube, mas que representa uma conexão afetiva entre mãe e filho. Além disso, a mãe de Andy parece compreender e apoiar o amor dele pelos brinquedos, incentivando esse laço de brincadeira. E essa atitude poderia ser resultado das próprias memórias que ela carrega de sua infância, quando viveu aventuras e amizades com a Jessie. Ela talvez compreenda o valor que um brinquedo pode ter na vida de uma criança, e isso a motiva a manter essa tradição viva em Andy. O chapéu que Andy usa, então, não seria um simples adereço, mas uma peça carregada de valor sentimental. E essa herança emocional também pode ajudar a explicar a dedicação e o cuidado que Andy tem com seus brinquedos. Embora ele não saiba da conexão direta que o chapéu tem com a Jessie, ele trata seus brinquedos como uma extensão da sua família, talvez guiando por um sentimento inconsciente que ele recebeu da sua mãe. Para Jessie, se unir ao grupo de brinquedos de Andy representa muito mais do que encontrar um novo lar. É a chance de reviver o amor e a segurança que perdeu ao ser deixada por Emily. Quando ela conhece Andy, algo muda dentro dela. A Jessie, que antes era desconfiada e receosa, começa a encontrar seu lugar e sentir que, de certa forma, está novamente com alguém que a valoriza. Se Emily, a mãe de Andy, realmente foi a primeira dona de Jessie, ela representa o amor inocente da infância, um vínculo profundo que só um brinquedo muito amado carrega. O que pode desmentir essa teoria é a linha de tempo. Em Toy Story, pode não se encaixar exatamente com essa teoria. Toy Story, como eu citei, ele se passa nos anos 90.
quando Andy é uma criança, o que significa que sua mãe teria aproximadamente 30 a 40 anos na época. No flashback da Jessie, a decoração do quarto e no estilo de roupas da Emily sugerem que ela era uma criança nos anos 60 ou 70, e não nos anos 80, período em que a mãe de Andy provavelmente teria sido criança. E essa diferença de cerca de 10 anos pode indicar que Emily e a mãe de Andy não são a mesma pessoa. Outro ponto é que Emily é um nome bastante comum, o que pode indicar que essa escolha que não seja uma referência direta à mãe de Andy. No universo de Toy Story, nunca foi revelado o nome verdadeiro da mãe do Andy, e o que deixa espaço para especulação, mas sem nenhuma confirmação. Se o nome da mãe de Andy fosse Emily, isso poderia dar muito mais força à teoria, mas o fato de nunca ser mencionado pode indicar que essa conexão entre as duas personagens foi apenas uma coincidência visual e narrativa. E segundo a equipe criativa da Pixar, a história de Jessie e seu abandono foi desenvolvida para trazer ao filme uma nova camada emocional e explorar o tema de perda e do desapego. Não há nenhuma menção oficial que essa cena foi planejada para conectar Jessie à mãe de Andy. O objetivo, segundo entrevistas, era mostrar o impacto emocional do abandono na vida dos brinquedos, não criar um vínculo familiar entre Jessie e o personagem principal. O chapéu de Jessie, assim como o quarto de Emily, pode simplesmente refletir o estilo de uma época, sem estar diretamente relacionado à história da mãe de Andy. Muitos brinquedos e roupas de época dos anos 60 e 70 foram influenciados pelo Velho Oeste, especialmente após o sucesso dos filmes do cowboy nos anos 50. O chapéu de Jessie pode ser apenas uma referência ao estilo clássico de brinquedos da época e não uma evidência de um vínculo familiar entre as personagens. Se a mãe de Andy fosse realmente a Emily, é provável que os roteiristas tivessem inserido alguma indicação mais clara nos filmes posteriores. Em Toy Story 3 e Toy Story 4, a história de Jessie continua sendo desenvolvida, mas em nenhum momento há uma pista ou menção sobre uma conexão especial dela com a mãe de Andy, e essa ausência de qualquer referência explícita pode indicar que a Pixar não pretendia criar essa relação e que os detalhes foram lidos pelos fãs como uma teoria interessante, mas sem embasamento oficial. Embora a teoria de que mãe de Andy é a Emily seja bastante atraente e muito tocante, há evidências que a contradizem e indicam que no final pode ser apenas uma coincidência. A Pixar tem uma tradição de inserir easter eggs e referências em seus filmes, mas a falta de indícios mais fortes nos filmes da franquia Toy Story e as inconsistências nas datas e na narrativa sugerem que essa conexão não era realmente planejada. Mesmo assim, eu acho essa teoria bastante interessante. O que você acha dela? Acredita nela? Não acredita nela? Se caso você tiver algo para acrescentar ou desmentir ela, pode ficar à vontade nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative esse sininho para você não perder nenhuma notificação futura. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo!